Olá, alunos, tudo bem? Então vamos para a revisão dos filósofos contratualistas. Então a gente vai entender o que é contrato social, o que é estado de natureza e quais são os filósofos que vão escrever sobre isso. A gente teve uma aula já, ministrei esse conteúdo, então vamos fazer uma revisão sobre isso. O que é contrato social? Contrato social é o quê? É um conjunto de regras, é um conjunto de leis que vai reger a humanidade quando ela decide, estabelecer um estado, que estado for. Então, quando a sociedade decide estabelecer, vamos viver em sociedade de uma forma organizada, então vamos ter um conjunto de regras e isso se chama contrato social. Então, o contrato social, nós temos três formas de ver o contrato social dentro da filosofia. Então, são os três pensadores, os três filósofos que escreveram sobre o contrato social e de como há uma análise da sociedade, historicamente, de como que a sociedade estabeleceu os seus contratos sociais durante todo o período que vem desenvolvendo esse contrato social. Nós temos três filósofos que escreveram três tipos de contrato que a filosofia trabalha, que são quem? Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. São os três filósofos contratualistas que nós temos dentro da filosofia. Mas temos que entender também um conceito de estado da natureza. O que é o estado da natureza dentro da filosofia? É quando o homem, antes de decidir estabelecer regras, criar um estado, ele vive num estado total, sem regras, sem estabelecimento de como que vai viver, vive nesse estado de natureza. Isso é o estado da natureza. Ou seja, não há regras, vive numa liberdade total, que a gente diz, Ou seja, no sentido literal da palavra. Eu posso fazer o que eu quero, a hora que eu quiser, no momento que eu quiser. Isso é o estado da natureza, dentro da filosofia. Deixando bem claro, tá? Ok, então se o homem estabeleceu os seus contratos sociais, então ele decidiu viver em sociedade, uma forma de regras, estabelecendo um estado, ok. Então os filósofos vão olhar, quais são os contratos sociais e cada um vai escrever um contrato social, de que forma que tem que ser, e as sociedades vão seguir esses contratos. Ora segue um, ora segue o outro, depende da situação histórica que aquela sociedade está vivendo. E aí se estabelece essas regras entre a sociedade. É importante a gente sempre dizer que quando há um estabelecimento de um contrato social, o que o homem está fazendo? Abrindo mão de uma liberdade total para viver em sociedade, organizada em sociedade, de uma forma que todos possam viver naquela localidade. Então, quando se há esse estabelecimento de um contrato social, é isso que acontece. Então, o homem abre mão dessa liberdade. Ora, abre mão de uma liberdade mais restrita, de uma liberdade menos restrita. Depende do contrato social que a sociedade, que esse Estado, que essa população vai fazer, Então, agora vamos escrever quais são os contratos sociais que nós temos dentro da filosofia. O primeiro contrato social foi Thomas Hobbes que escreveu. Ele escreveu um livro chamado O Leviatã, e nesse livro ele escreve um contrato social no qual o estado de natureza, o homem é selvagem. Ou seja, o homem guerria, o homem briga pelas suas posições, não há regras, a gente pode fazer o que quiser, então eu posso matar quem eu quiser. Para ele, o estado de natureza é a selvageria, é a barbárie humana. E como que isso pode ser resolvido? Através de um estado praticamente absolutista. Ou seja, se elege uma figura, ou um rei, uma centralização de poder, e esta pessoa vai resolver todos os problemas. Vai criar regras para o quê? Para que todos os súditos vivam bem. Ou seja, saindo da selvageria, da barbárie. Nesse livro dele, o Leviatã é um monstro descrito na Bíblia, no qual esse monstro, as pessoas não têm a liberdade, mas ele organiza a sociedade, organiza para que todos possam viver de uma forma tranquila.
Então, dentro desse contrato social de Thomas Hobbes, o que nós temos? O homem abandona sua liberdade total. Por quê? Porque ele não quer viver na selvageria, na barbárie, sem regras, sem nada. Entrega o poder a uma figura centralizadora, a uma pessoa que diz que vai resolver todos os problemas. E as pessoas passam a ser súditas desta pessoa. E essa pessoa, ela se torna o quê? O que vai tirar o homem da barbárie. Todos os homens, no sentido literal da palavra, homens, mulheres, crianças. E ele vai criar um conjunto de regras bem estabelecidos que vai tirar o homem desta barbárie. Esses súditos vão aceitar este rei e para Thomas Hobbes, os súditos podem tirar esse rei? Pode, mas os súditos vão tirar esse rei de que forma? Só quando ele não estiver representando os súditos em relação a essa questão de não resolver a questão da barbárie. Então, se, por exemplo, começa as pessoas não respeitarem as regras, aí voltar ao estado da natureza, cada um querer fazer suas coisas, aí a população tem o objetivo de se unir e tirar esse rei. E isso é o contrato social de Thomas Hobbes. Agora nós temos o contrato social de John Locke. O contrato social de John Locke seria os estados liberais hoje. A maioria dos estados liberais, ditos liberais, como por exemplo os Estados Unidos, está baseado no contrato social de John Locke. Eles, como se diz, a independência dos Estados Unidos foi dada nessa época, John Locke estava escrevendo, era um filósofo muito importante dessa época, então baseado nas teorias iluministas, nos princípios iluministas, então os Estados Unidos se apoderam muito dessa ideia do John Locke, mas o que seja então esse estado, ou seja, esse contrato social de John Locke. O que é o estado de natureza de John Locke? O estado de natureza de John Locke, um homem nasce com direitos individuais, vida, liberdade, propriedade e naturais. Então não quer dizer que o homem, ele nasce, ele é selvagem, ele é uma barbárie. Não. John Locke acredita que o estado de natureza do homem é o quê? Que todos têm direito à vida, à liberdade e à propriedade. E os direitos naturais, de, por exemplo, crescer, se alimentar, são direitos naturais. De casar, de ter filhos, isso são direitos naturais. E aí o Estado, ele vai surgir para quê? Para garantir esses direitos, e só esses direitos. Então, direito à vida, garantiu? Ok. A liberdade? Então, que eu tenho uma liberdade de ir e vir. O primeiro princípio da nossa Constituição. Direito de ir e vir. O direito da propriedade particular. Então, por exemplo, a polícia não pode entrar dentro da sua casa sem um mandado. Por quê? Porque a nossa Constituição garante o direito à propriedade. Se a nossa Constituição não garantisse, por exemplo, se a nossa Constituição fosse um contrato social do Thomas Hobbes, quem é dono da terra aqui? É o rei. Então, ele pode tomar a terra, ele pode invadir a terra, ele pode invadir sua casa, sem problema algum. Já em John Locke, não. O Estado garante a propriedade. A propriedade é da pessoa, não é do Estado. E tem que garantir que essa propriedade permaneça, essa propriedade privada permaneça com a pessoa. Então, esse estado de John Locke são os estados liberais. Inglaterra é dessa forma também, baseado em John Locke, que é um filósofo inglês. Está baseado nesta ideia. Então, você não tem garantias de direitos sociais, você tem garantia de direitos naturais e individuais. Por que eu estou reforçando essa questão? Porque aí nós temos o próximo filósofo. O próximo filósofo já está na linha da Revolução Francesa, que é Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1778. Ele está nesse período aí que os franceses estão questionando esse contrato social aqui de Thomas Hobbes, que é o absolutismo. Eles não querem um Estado liberal, porque entende-se que não favorece os direitos sociais, os direitos individuais e naturais. Então, Jean-Jacques Rousseau escreve um outro tipo de contrato, ou seja, uma outra saída para esses dois contratos que estão estabelecidos aí, que é esta ideia do estado de natureza.
o homem nasce bom e se corrompe com as relações sociais. Então, é a história do homem, o homem nasce bom, mas ele, durante todas as suas relações sociais que ele tem, com quem ele convive, ele vai sendo corrompido e causa isso uma maldade na sociedade. Lembrando que isso é Jean-Jacques Rousseau que está falando, não sou eu, tá? E aí o que acontece? Para Jean-Jacques Rousseau, o que o Estado tem que fazer? Já que o homem é corrompido nesse estado de natureza, né? Porque no estado de natureza, para Jean-Jacques Rousseau, todos nós nascemos bons. Todos nós somos bons. E aí, dependendo das relações que nós estabelecemos, né, o que acontece? A gente acaba procurando não pensar em sociedade, mas pensar no individualismo, nos nossos direitos individuais. E aí, para que o Estado serve para Jean-Jacques Rousseau? Garantir os direitos sociais. Claro, tem que garantir os direitos individuais, os direitos naturais? Tem. Mas, a gente, como o ser humano é corrompido, o que o Estado tem que fazer? É a contrapartida. Para que a sociedade não seja altamente corrompida por esses direitos individuais ou individualismo, tem que surgir o Estado. O Estado, ou seja, vai ser a balança, né? O Estado, dentro de Rousseau, o Estado é essa balança que o quê? Que não deixa os direitos individuais sobrepor sobre os direitos sociais, os direitos da sociedade. Então, o Estado é baseado na vontade do povo, não dos direitos individuais de cada um, mas é um direito, é a vontade de toda a sociedade. Então, Jean-Jacques Rousseau trabalha a ideia da democracia participativa. Todo o povo tem que criar as regras. Né? Não é só defender direitos individuais, mas o Estado tem que defender o direito de toda a população. E como que para Jean-Jacques Rousseau tem que ser feito isso? Toda a população tem que participar das discussões políticas. Toda a população vai para a praça pública e vai definir um conjunto de regras. Né? Então, todo mundo tem que seguir isso para garantir que todos vivam bem dentro do Estado. Esse é o Estado de Jean-Jacques Rousseau. O Brasil mistura muito o Estado de John Locke com o Estado de Jean-Jacques Rousseau. Nós somos uma mistura do Estado liberal e desse Estado social de Jean-Jacques Rousseau. Tem partes que o Estado como se diz, vai garantir os direitos individuais, mas tem parte também que o Estado garante os direitos sociais. Por exemplo, quando nós temos uma saúde pública aberta a todos, como o Sistema Único de Saúde, certo? E isso está dizendo o quê? Que o Estado está interferindo nesses direitos individuais, né? Ou seja, dentro dos direitos individuais, só quem tem condições de pagar pela saúde, tem plano de saúde, vai ter direito à saúde. Isso acontece dentro dos Estados Unidos. Nós não temos uma saúde pública nos Estados Unidos. E aí o Brasil ele faz essa interferência. O Estado vai garantir os direitos sociais para que esses direitos individuais não sobreponham aos direitos sociais, ou seja, garantindo direito para toda a sociedade. O Estado brasileiro ele mistura o Estado do Jean-Jacques Rousseau, o contrato social do Jean-Jacques Rousseau e o contrato social do John Locke, certo? Dentro de Jean-Jacques Rousseau é importante também a gente frisar que para ele a causa da desigualdade social é a garantia desse direito individual à propriedade privada. Para ele, o Estado tem que garantir o direito à vida e à liberdade. Tá? Dentro de John Locke, então ele acredita que o Estado tem que garantir esses direitos individuais, mas não a propriedade privada. Porque para Jean-Jacques Rousseau, o Estado que garante a propriedade privada, ele causa a desigualdade social. Então, para ele, as terras teriam que ser divididas para todos igual. Então, todo mundo tem acesso igual às terras. Né? Na época, claro que nós estamos falando de uma França que ainda é camponesa. Então, todos tendo direitos à terra, à propriedade privada, isso acabaria com a desigualdade social. Quem se baseia muito nesse contrato social de Jean-Jacques Rousseau
quando Karl Marx e Engels escrevem o segundo livro, né, o Capital, e eles estudam muito Jean-Jacques Rousseau. Não esqueçam de fazer as atividades de revisão, certo? Estão na secretaria e até mais!